Fala, corretor de imóvel, seu pangaré. Não, brincadeira, hein? Vamos que vamos, hein? Ó, hoje a gente tá com uma pessoa aqui que vai ajudar você a melhorar o seu resultado em 4 vezes, hein? Vamos potencializar aí as suas negociações, suas prospecções, que eu falei tudo top agora, hein? Vamos ajudar você a ser um corretor zica da balada. Na verdade, um corretor 4 em 1, beleza? Fala aí, William, com quem que a gente tá hoje? A gente está hoje aqui com o nosso convidado especial, Valdemir Rondino, corretor de milhões. Ensina a gente aí, fala um pouco dessa trajetória, por favor. Obrigado, é uma honra estar aqui, agradeço o convite e estamos aqui para esclarecer e abrir o coração, né, o que a gente puder contribuir com um pouquinho da evolução, com certeza. Show de bola. Valdemir, seguinte, cara. Antes do corretor de imóveis que você é hoje, né? Fala um pouquinho da sua história. Antes do corretor Valdemir. A minha história é longa, né? Mas vamos encurtar, né? Que eu até estava comentando com o William, ele perguntou quanto tempo você está no mercado. Eu falei, depende, né? Depende da visão. Eu falo que eu já estou no mercado há mais de 20 anos. Por quê? Porque eu iniciei no mercado imobiliário desde criança. Meu pai era construtor, então eu tive essa oportunidade de conhecer esse mundo, né? Eu comecei lá com os 13, 14 anos, abrindo alicerce. Então eu tive essa experiência na base, no trabalho duro, né? Então hoje, nisso, falando, onde eu estou hoje não é porque aconteceu, né? Foi toda uma construção desde lá atrás. Então eu comecei com meu pai, a gente teve uma fase difícil, então fui trabalhar com ele 13, 14 anos. E lá, já aos 16 anos, já fui trabalhar numa construtora já como meio oficial. Então, já iniciei a carreira de pedreiro criança. Sentamento. Então, eu falo que tudo foi uma construção. Trabalhei como pedreiro, ferreiro, encanador. Então, tudo de construção eu passei. Trabalhei de carpinteiro 1 ano com telhado. Então, estava lá no solzão. O dia inteiro, tive essa experiência, marceneiro, então tudo que você falar em construção civil, já tive essa experiência. Legal. Mas aí aos 14 anos, 13, eu vi que, falei, mano, não é isso que eu quero, né? Ficar ralando aqui, queimando, né? Queimando sol e se machucando. Então, aí já aos 13, 14 anos, eu já tinha em mente que eu
queria algo diferente, né? Algo melhor, eu queria, né, ter um posicionamento, uma profissão que pudesse influenciar mais, agregar mais, né? Show. Não desmerecendo, jamais. Tudo tem sua importância. E aí eu queria estudar, então falei, preciso estudar para ser alguém, né? Comecei, fiz administração, mas nisso também tive a oportunidade de entrar numa serralheria aos 17, 18 anos e comecei lá como pintor. Então trabalhava na parte industrial com um revólver. E um ano já fui para a serralheria, comecei a queimar o dedo, queimar o olho, né? Já Normal. soldar, se queimar, sequelas tem de monte, ó, né? De queimadura e tudo. Depois, aos 19, fui chamado numa empresa para ser sócio. Então, tive oportunidades, claro, né? A gente busca e você tem que estar preparado para as oportunidades. Com certeza. Então, aos 19 eu já estava sócio de uma serralheria pequena, eu e mais um rapaz só. Depois de um ano eu comprei a parte dele e aí eu comecei minha aventura como empreendedor, né? Como dono de empresa, aliás, né? Porque a gente fazia de tudo. E fui crescendo. 9 anos, então, eu tive essa fase, terminei a faculdade, tive essa fase de dono de empresa, né? Tive serralheria, vidraçaria, tinha um departamento de calhas também. Só que eu era muito visionário. E queria fazer tudo, né? Não foquei. Então, isso foi um ponto que dá os altos e baixos, né? Porque você não especializa. Então, eu queria fazer serralheria porque eu via, estava no know-how, no segmento, então eu tinha um departamento de serralheria e vidraçaria. Só que eu sempre fui de dedicar muito e querer fazer o melhor. Então, eu abri um projeto novo, eu ia atrás para estudar, dedicar, isso toma tempo, né? E me aventurei por 9 anos aí nessa fase de dono de empresa, tive os altos e baixos, né? E cheguei a ter 23 funcionários, então um movimento bacana. Fiquei top of mind na cidade, na região, 3 anos consecutivos. Que legal. E aí, como eu cresci, a empresa, né, com a serralheria, eu comecei a ter menos clientes com produção maior, construtoras. Fechava obra grande, então eu já não atendia muito a cidade. Atendia mais 80% da produção era centralizado. Aí veio a crise, 2014, e essas construtoras faziam obra para o governo. Sim. Né? Então, e aí foi uma corrente. Pô, não recebia, eu também não, e aonde foi que eu não sobrevivi? Nossa amiga Dilma. Então, eu tive que me adaptar. Aí tinha que fazer trabalho na cidade, eu já não conseguia competir mais com o cara que trabalhava sozinho. Meu custo era muito alto. Então, fui enxugando, chegou um momento, falei, não dá mais. Vendi tudo e vim embora para Sorocaba. E aí que eu iniciei essa carreira de corretor. Show de bola. Então, vim aqui, assim, não tinha em mente. Eu decidi, assim, em um mês eu vendi a empresa, foi uma decisão, olha, né, assim, não imaginava deixar a empresa e mudar de cidade. Você tinha algum vínculo com Sorocaba ou foi na doideira mesmo? Eu tinha um irmão aqui, mas isso não determinou. Acho que foi uma questão de eu ver a cidade mesmo, o potencial que a cidade tinha, né? Porque a cidade que eu morava tem hoje 25 mil habitantes. 25? Então, pra você ver, o Sorocaba 750 mil, a região 2 milhões de habitantes. Então, né, eu pensava entre Sorocaba e Bauru. Mas, por meu irmão estar aqui, trabalhava com obra, falei, tem um suporte, né? Vim assim, sem nada certo, não sabia nem o que fazer. Minha esposa até no começo ficava com medo, né? Pô, vamos passar fome. Não se preocupe. Falei, vou trabalhar de pedreiro, vou trabalhar de serralheiro, isso aí não vai... Não tinha medo, né? Que desse. Eu divulguei meu currículo como trabalhar na área administrativa, porque eu me formei em administração. Legal. Né? E tava lá na internet, aí Patrimônio me chamou, fui lá, fiz a entrevista, toda a dinâmica, tem que vender a caneta, etc, né? Tem o detalhe da caneta lá? Igual o filme lá? Que legal. Eu não sei se hoje tem isso, não. Não tem mais, agora mudou. Mas na época era chato. Eu gostei, vou querer fazer. Vou querer fazer. Que legal.
várias etapas, né? Você, a primeira Eles entrevista. faziam uma seleção mesmo, vinha bastante gente, assim, e aí explicava, e depois fazia uma dinâmica, fazia um questionário, aí fazia outra dinâmica, Vai aí depois lá na entrevistava com o gerente, pra depois começar a trabalhar na imersão. Verdade? Caraca, que legal, cara. E eu comecei numa equipe nova. Foi a imobiliária abriu uma nova agência e que a ideia, né? Aí montou uma equipe nova. Até a gerente era nova. Ela veio de banco, mas não tinha experiência no mercado imobiliário. Então, assim, tive que correr muito atrás de aprender. A empresa, ela sempre deu muito suporte em treinamento. Mas eu tinha que ir atrás para buscar novo, né? Então, assim, para mim foi uma aventura. Imagina eu, né? Claro, tive que ser humilde para me adaptar a uma nova profissão. Não conhecia a cidade, então imagina um corretor que ia embora de GPS, né? Para chegar na casa. Caraca, verdade. Então, não conhecia a cidade, não sabia o que era matrícula, o que era escritura, não tinha a mínima ideia. E então foi assim, comecei do zero mesmo, totalmente do zero. Nenhuma experiência com a cidade, nem como corretagem. Então tive que ir atrás, estudar. E foi assim, né? Uma aventura. Foi em 2017, né? 2017. 2017. Vim pra cá, acho que foi em março. Um mês que eu vim embora pra Sorocaba, já comecei na Patrimônio. Entendi. Então, foi uma época boa, assim, de venda, né? Porque, não foi? Não tava muito bom, não. Porque depois da crise, geralmente passa-se o tempo e a galera volta. Então, mas ainda demorou um pouco. Demorou. 2017, 2018 tava bem lento bem mesmo. osso, Tava, verdade? Roeu osso, então. Nossa, e o osso, tive que aprender ali no Era 100 suor. corretores, se vendia 12 era muito. Sério? Era, tava. 12 vendas no mês? Não, 12 corretores vendendo. Ah, entendi. 12, 13 corretores, era pouco, tá ligado? Caraca, cara. Então, nessa fase, eu não tive um parceiro como igual eu vejo hoje, né? Entra um cara novo, eu acompanho o cara, vou, visita com ele, a gente dá suporte, auxilia, mas eu não tinha ninguém. Então, tive que ralar sozinho, visita, captação, negociação. A gerente, maravilhosa, ela muito didática, dava todo suporte, ensinava, acompanhava. Então, isso, né? Isso ajuda. Até eu falo, quem começa hoje no mercado, como corretor, eu sempre indico, começa na imobiliária. Até como você falou, começa numa construtora. Por quê? Você vai aprender muito. Vai. Você vai ter suporte de quem já sabe, de quem tem experiência, porque sozinho... Não. O cara tentar ser corretor autônomo de cara Nossa, é suicídio. É suicídio, total. Que ela é uma profissão de portas abertas. Você quer ser corretor? Você pode, né? Não é caro. E isso que engana até as pessoas, porque você vê números, é gigante, né? O mercado imobiliário é gigante. Mas, na prática, para realmente você chegar num patamar de ter resultado mesmo, de alta performance, você tem que estudar muito, né? Você vê, um advogado, quantos anos ele estuda, quanto ele dedica para ele ser um profissional, um médico, 20 anos, e olha lá. A vida inteira, né? A vida inteira. Nunca para. Uma empresa, você quer formar, que eu falo assim, ser corretor é ser empreendedor, né? Então não tem limite, mas você vai chegar o quanto você está disposto a dedicar-lhe seu tempo e investimento, né? Então, por isso, tem que estudar, tem que ir atrás, porque, eu te falei, a profissão, ela tem as portas abertas. Quanto você dedicar é os resultados que você vai ter. Você quer vender mais, você quer ter resultado, tem que investir muito. Então, para entrar, qualquer um entra. Para ficar, aí você tem São poucos. Você tem que se decidir. Eu lembro da minha turma, não sei você, da turma que a gente entrou, né? Acho que era 27 pessoas entrou de uma vez. 27? 27. Caraca. Assim, o que sobrou lá foi eu e o Gustavo. Só. Nossa. Eu e o Gustavo. A minha equipe acho que foi 15. Deve ter 3. Alguns ainda ficou um bom tempo, hoje já criou outros rumos. Então, assim, há uma rotatividade muito grande, porque vem com uma ilusão, né? Como você falou, né? Sim. Você vê como... Às vezes a maioria que entra quebrado, né? Entra desempregado. Aí, como que você vai manter numa profissão que você não tem salário? Já tá quebrado, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar. Mas eu não sei você, mas pelo menos eu, tipo assim, os caras que...
performance top lá, né? Todo mundo entrou muito quebrado. Eu sou um, você, mesma coisa. Você... Mas não, é verdade. Cara, os caras que, assim, deu bem mesmo, que eu conheci, assim, pessoalmente, entrava moída, velho. aí vem aquela falácia, né? Ah, mas só tem que ter 6 meses de caixa e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, mano, os caras bons entrou quebrado, irmão. Sangue no zóio. Sangue no zóio. Preciso vender esse mês, tem que ser à vista pra eu receber rápido. Não pode ser imóvel em construção. Tem que ser 1 milhão. Nem fala imóvel construção, né? Isso é 1 ano, né? Cara, disso que você falou, acho que é legal dar um recado pra quem estiver assistindo. Que tem que acreditar, né? Você viu, você nem era do segmento, acreditou, viu o resultado. Tem muita pessoa, pelo menos que eu conheço do meu dia a dia, tem muito, principalmente amigo pessoal, que a pessoa te manda uma mensagem, né? Fala, pô, tal, você faz até uma entrevista, oferece oportunidade pra pessoa, passa-se 1 ano, 2 anos, na verdade. Então tem que acreditar, é uma profissão que tem que acreditar. Acreditar. Dá certo. Mas primeiramente a pessoa tem que ver aí se tem um perfil, né? Não adianta você entrar numa profissão por dinheiro. Eu acho que assim, igual a faculdade, quando eu pensei em fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria. O que eu vou fazer? Poxa, Deus me dá uma luz aqui que eu não sei. Não Administração. sabia. Foi uma decisão boa, eu vejo hoje, porque é a base. A administração ela é geral, é generalizada. Você tem que segmentar depois, economia, o que for, né? Foi bom que me deu uma base. Hoje me dá essa base de planejamento, de gestão, de pensar, de ter, né, um caminho. Então, é mais isso. É você identificar com o perfil. Porque ser corretor é isso que a gente comentou. Você tem que ser empreendedor, tem que ter muita coragem, tem que ter perfil, tem que gostar de pessoas. Principalmente. Gostar de pessoas, assim, né? Tem que estar preparado para decepção. Porque às vezes você acredita no cara, você trabalha com ele te deixa na mão. Então, você tem que trabalhar muito isso. Você acredita no negócio e às vezes você se frustra. Até tem uma frase de um cara que eu aprendi um pouco com ele, você tem que ter sangue de barata e coração de pedra. Ao mesmo tempo que você tem que se envolver com o cliente, você tem que se preocupar com ele, você tem que estar focado no que ele precisa, no propósito dele, não no meu, mas você também tem que estar preparado para... Você tem que estar ali no racional também. Pra ele mandar aquela mensagem, conversei com a minha esposa. Nossa. Então, contrato pronto pra assinar. O cara vem com essa mensagem, né? Eu já tive um caso assim, dezembro, novembro, outubro, novembro. Chega no final do ano, né? Você quer tá com o dinheiro no bolso. De 2021. Contrato na mesa para assinar. O cliente falou, não vou assinar mais. Por quê? Eu sempre procurei, até minha referência na imobiliária, são que assim, todos os meus negócios são muito bem redondos, muito bem transparentes. Eu não faço as coisas se não está redondo, se não está exato ali. Prezo muito na transparência, na honestidade. Acho que isso é muito importante na profissão, porque a gente lida... É muito responsabilidade, né? A gente lida com... muito dinheiro, né? Muito. É o patrimônio da vida da pessoa. Né? Assim, é um patrimônio mais caro que a maioria das pessoas vai comprar na vida, né? 99% das pessoas. Então é muita responsabilidade. Então, nesse caso, a gente fez a visita, 2 visitas, depois leva a família, né? Negocia, todo aquele processo que tem, né? E o imóvel de alto padrão, ainda ele é mais demorado. Você não pode ter pressão, você não pode querer atropelar. É no tempo do cliente. Porque ele não tem pressa, ele não precisa comprar ontem, né? Então, ele é no tempo dele. Toda negociação, negócio fechado. Aí, a hora que eu puxei a matrícula, porque o imóvel não era minha captação, era de outro corretor. Então, não tinha poder sobre isso. Quando eu peguei a matrícula, a metragem do terreno estava diferente. O anúncio estava 800 metros quadrados e... Aliás, o anúncio estava 1.000 metros quadrados e na matrícula 800. É uma coisa simples, mas só que, aqui eu falo, não é isso que desfez o negócio, mas é a gota d'água. Porque já uma negociação e tudo já vai ficando... Já vai desgastando. Vai desgastando. Sim, verdade. E aí, a primeira coisa que eu fiz, falei, olha, seu Newton, isso, né? Estava anunciado por isso, por 1.000, mais o imóvel é 800. Falou, tudo bem. Falou, amanhã a gente se fala. E o contrato estava pronto, só assinar. Aí no outro dia ele ligou, falou,
Rondino, a gente não vai prosseguir com o negócio, porque a gente não achou legal isso, etc. Porque, assim, o público de alto padrão, ele é muito detalhista, né? Então, ele valoriza cada detalhe, ele exige, ele quer saber. Eu tive um cliente uma vez que até o espelho da tomada que estava fora de prumo assim que ele falou. Então, ele vê tudo, né? Enfim, bom, falei, eu entendo, respeito, né, a sua decisão, não posso, cabe a você, a casa faz sentido para sua família, é isso, mas se você não quer prosseguir, tudo bem. Enfim, pela minha transparência e respeito, né, a decisão dele, não segui o negócio, desfeito. E fui alimentando ele. Enfim, daí depois de 4 meses eu comecei, ele me procurou novamente. Então, ou seja, eu perdi o negócio, mas não perdi o cliente. Com certeza. Aí em março a gente fechou o negócio em obra. Assim, foi mais um ano de trabalho com ele, acompanhando. Dei toda essa assessoria para ele de obra. Contratei um fiscal de obra para administrar. E, enfim, alguns dias atrás ele me chamou para tomar um café lá na casa. Casa nova. Legal. Me indicou outros negócios. Então, assim, até tem uma frase que eu coloquei esses dias e que me exemplifica muito, venda, ela não é simplesmente uma venda, não é vender uma casa, é uma relação a longo prazo, né? Então, você vai ter uma conexão com a pessoa, eu falo assim, eu sou um agente imobiliário, não somente um corretor. Por quê? Eu vou agenciar e você ser o corretor sempre que você precisar. Não é para me vender, é para mim estar aqui para te dar suporte, né? Para o que você precisar, dúvida, esclarecimento, quer vender, quer comprar, para sempre, né? Para procurar o melhor negócio, Sim. né? Show de bola. Legal. Né? Muito bom. Vamos pedir umas dicas pra ele? Opa. O que você acha? Pra já. O cara que tá de milhões, vou até gravar aqui, ó, pra postar. Pode postar no Instagram, não tem problema? Sim, Vou claro. gravar aqui então. Vamos dar umas dicas pra galera. De modo geral, assim, vamos pegar da base. Vamos falar de captação? Você gosta de falar de captação? Eu gosto de falar de captação. Eu gosto também. E ele gosta também, também? ele é... Então deixa eu gravar. Eu gosto porque é a base do corretor. É o primeiro passo, né, mano? Primeiro Captação, passo. então? Captação. Vamos lá. Primeiro passo. Que dica você dá pro corretor que gosta de fazer captação? É importante. Eu vejo assim, até muitos corretores, ele não gosta de captar. Eu vejo lá, tem corretor, tem tempo na imobiliária, você olha a carteira dele, não tem captação. Mas como assim? Como que você quer vender se você não tem carteira, né? Verdade. E assim, o negócio ela começa na captação. Por quê? Porque, primeiramente, você já tem que ser especialista. Você tem que estudar um perfil de imóvel, um segmento e focar naquilo. Por quê? Quando você vai visitar o imóvel, você vai saber posicionar ele para o mercado. Verdade. Saber fazer um marketing para quem você quer atingir aquele imóvel, qual que é o persona, qual que é o público, Verdade. qual que é a família que vai morar. E você já vai saber o preço também. Isso que é o maior erro na captação, é não saber dar valor, né? Não saber precificar. Então, esse é um... Como é que você faz um exemplo? Esse imóvel aqui, eu quero 500 mil. Mas, na sua opinião profissional, esse imóvel não vale, ele tem alguns detalhes. Como é que você faz? Vai de bate-pronto, você espera? Dá umas dicas pra gente aí. Eu vou exemplificar para você um caso, que vai ficar mais fácil. Certo. Né? Eu também tenho o cadastro CNAI, que é Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, faço PITAN, não atuo nisso. Mas se uma base, tive conhecimento técnico, isso me ajuda a fazer, dar todo esse suporte, toda essa consultoria pro cliente que ele quer vender o imóvel, né? Então, é uma base. Eu acho que tudo que a gente aprende vai construir. Por isso que eu falo, a consultoria, para você dar uma consultoria, para você ser um corretor, consultor, você vai ter que ter muito base, muito conhecimento. Com certeza. Né? E até eu falo, você ser um consultor imobiliário, você não é só corretor, você é arquiteto, você é pedreiro. E bom que eu já passei por tudo isso. Muito mais, o videomaker, né? Você tem que... Fotógrafo, até que você falou, né? A foto tá boa, né? Mas por quê? Você tem que aprender a fazer. Cara, verdade. Né? Então, você fazer uma lista de profissão que você tem que ter... É gigante. E só vai aumentando. Gigante. Chofer. O cara da planilha. Guia turístico.
Guia turístico. Já teve caso também. Tem que falar pra pessoa os pontos positivos da cidade. Bem isso. Teve caso já. A primeira venda de alto padrão que eu fiz, eu lembro, essa foi a minha história, a minha marca. Foi porque eu apresentei a cidade do cliente. Ele estava indeciso, Sorocaba e Jundiaí. Então, vendi a cidade para ele. Pra você ver, é você entender a dúvida do cliente e trabalhar em cima dela. São fatos. Mas voltando, né, na sua pergunta, como precificar. Vamos lá. Isso. Qual dica você dá? Assim, para chegar num preço são vários critérios. Primeiramente, é o propósito do vendedor. Legal. É o tempo que ele quer vender. Legal. Né? Então, você entender o porquê que ele quer vender. Aí sim vai chegar no preço, né? Depois eu falo daquele exemplo que eu comentei que eu ia te passar. Show. Então, é entender o propósito dele, porque o preço ele vai muito de encontro com o tempo. Eu quero vender para ontem. Tá, então aí eu vou fazer uma análise técnica. Aí eu tenho que analisar o mercado. O que tem em oferta, o que tem hoje em oferta. Show. Mas principalmente o que tem vendido. Quem vai vender o imóvel, geralmente os proprietários, eles analisam o que está no mercado, o que está em anúncio. Verdade. E está errado, porque às vezes tem imóvel lá que está em 2 anos, 3 anos. Verdade. E já começa com uma referência errada, né? Verdade. E a gente tem esses dados, a gente consegue puxar o que tem vendido. Então isso é o principal, porque você já vendeu porque alguém já consultou. Porque o cliente, quando ele vai buscar para comprar, ele vê milhões de imóveis na internet e depois, pessoalmente, ele vai visitar alguns. E ele vai comparar o melhor custo-benefício. Verdade. É normalmente. Então, para chegar no preço do imóvel, tem que comparar ele com o mercado, principalmente, em anúncios, ver o que está anunciando, o que tem vendido. E aí, mais profundamente, não vou entrar em dados técnicos, né, mas eu tenho que fazer a homogeneização do imóvel. Comparar ele ano, qualidade física, acabamento. Um produto, uma casa de médio, baixo padrão é uma referência. O alto padrão, ele já vai muito, às vezes a mobília faz toda a diferença. A pedra que o cara usou, a esquadria, o telhado. Então, você vê, cada imóvel vai ter seu... É difícil de avaliar, né? Porque entra em muitos critérios. Mas, enfim, né? Resumindo, eu tenho que fazer toda essa análise de mercado. O vendedor chega e fala, eu quero 500 mil nesse imóvel. Então, você não vai lá, cadastra e já era. Não. Se você vê que tá fora, de bate pronto ali, você já vai conversando com o cara. Isso. Até no exemplo que eu vou te passar de uma casa, você vai entender. É difícil você chegar pro cara e falar que o imóvel dele não vale aquilo. A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Verdade. Porque às vezes tem muito valor afetivo. É isso que é difícil de você trabalhar. Porque às vezes pro cara, você tem que... Por isso que eu falei, o propósito, né, da pessoa em vender, você tem que entender o objetivo dela. Verdade. Porque às vezes é o patrimônio da vida, ele tem muito valor afetivo. Se é um cara de negócio, é diferente a visão dele, né? Então, para mim falar pro cara o preço da casa, pra pessoa, é difícil. Eu tenho que ter todo esse feeling, essa análise para ver o propósito. E pior que o Fio também faz, né? Faz mesmo? Faz. Tem vezes que ele chega em mim e falava assim, ó, tô com um tal imóvel aqui no Parque Esplanada, o que você acha desse preço aqui? Consulto, corretores. Legal. Eu falo, ó, dá não opinião. sei, tal valor, então tá dentro do que eu tô pensando, entendeu? Aí tinha vezes que eu dava mais abaixo, também não é pra tanto, mas... Que ele joga na canela. Porque não é você que vai falar com o vendedor, né? Então, é fácil, como né? Eu chegava lá, o pessoal falava comigo, falava, tá caro. Eu sempre falava, tá caro. Ele só joga na canela, né? Mas é bom ter uma opinião. Aí eu pegava com o Luiz também, que já valoriza um pouco mais, então tinha opiniões profissionais também. Isso assim, não é uma coisa que determina o preço, são vários requisitos, né, que você chegar. O tempo da venda do cara, entendeu? Porque o cara tá vendendo, eu acho que é um dos principais, assim, né? Às vezes o cara tá... Fala besteira, um caso que eu peguei essa semana. O cara tem uma empresa, só que a empresa tá indo muito mal, tá pegando dinheiro na rua com juros absurdos. E ele falou, cara, se você conseguir vender minha casa, a casa vale uns 600 mil no Vanel. Se você conseguir até 450 eu aceito, eu vou ser muito grato, porque esse 450 vai salvar a minha vida e a minha empresa. O que ele entendeu? precisa. Aí é o que eu sempre tento demonstrar pro corretor. O corretor falou, nossa, que dó. Cara, não é dó, você tá ajudando o cara, irmão. Você tá ajudando a necessidade dele. o cara, entendeu? Não é sua. Exatamente, você tá salvando o cara, é verdade.
Então, realmente, é muito, muito importante Você entender entender. por que ele está querendo vender na captação. Frisando isso, né? Fugindo um pouco mais, frisando o que você estava falando. No primeiro ano meu, eu fechei uma venda de um barracão parcelado em 30 vezes. Então, assim, é um negócio fora do comum. Fora do comum. Mas o proprietário achava que o barracão dele nunca ia vender. Sim. Você vendeu? Beleza. Vendi. E o comprador falou, o cara não vai aceitar. Eu falei, Calma. não é Proposta, você que decide. Então, eu falo que assim, a negociação, ela começa na abordagem. A hora que você conversa com o comprador, a hora que você... É isso que eu falei, a avaliação do imóvel, ela se dá, já começa no primeiro contato. Verdade, o que você quer verdade, vender? verdade. O que você precisa? Como você se posiciona também, né? Cara, eu No nunca tinha primeiro feito isso. Ele me ensinou isso. Pra mim, captação, eu só falava de valor quando eu achava que tava fora, mas acabou. Aí ele me ensinou tudo isso, cara. Tudo isso, a negociação, você sentir se o cara aceita parcelar, se o cara aceita a proposta abaixo, tudo isso você já entende na captação. É isso que eu falo. Por isso que é muito importante a captação, porque é o início de todo o negócio. Verdade. Tanto você captar o imóvel, quanto você abordar um cliente. Você já começa vendendo para ele na abordagem do cliente comprador, ou você já começa perdendo ele na largada. Verdade. Começa no início. O resto é consequência, né? A venda ela é um processo, então você tem que cuidar de cada etapa. Né? Cada etapa você tem que treinar, ver onde que você errou, onde você precisa melhorar. Agora um caso que eu achei legal, né? Que eu acompanhei de perto. Se você puder falar do lado de Araçoiaba, você vendeu o terreno em construção, depois você vendeu o imóvel do cara, depois você vendeu para ele de novo. Vamos chegar nisso, vamos terminar só o assunto aqui. Legal. Que eu comentei que eu ia te dar um exemplo dessa avaliação. Vamos lá. Uma corretora me chamou, falou, Rondino, um amigo meu, de família e tudo, quer vender o imóvel, mas não está no meu perfil, não atuo, então não vou trabalhar. Você me ajuda? Eu falei, vamos lá. Aí falei, primeiro, me passa o que é. Eu não vou lá às cegas. Né? Preciso saber o que é. É uma casa no... Como que é o nome? No condomínio ali no Campolim, tem o Millennium. Esqueci o nome. Rancho... Não. Ali no Emília, ali. Isaura. No Isaura. Que são casas mais antigas, né? E nem tem terreno à venda lá. Ok, você tem informações da casa? Não tem. Tá, então a gente precisa porque é importante, né? Aí conseguimos marcar uma reunião primeiro com ele. Ele veio na imobiliária, a gente conversou tudo. Aí ele me passou da casa e essa casa já estava anunciada. Legal. Que aí eu peguei o anúncio, já analisei a casa. 6 milhões ele queria na casa. Falei, bacana. Por isso que eu falo a preparação, né? Então, já tive uma ideia, dei uma pesquisada, analisei, e aí que eu fiz? O que tem vendido aqui nesse perfil? Primeiro ponto, né? É o que tem vendido, não é o que está sendo anunciado. Isso é verdade porque eu moro no Milano, cortando rapidamente, e eu vendi bastante casa lá, graças a Deus, mas nenhuma foi no valor do anúncio. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Às vezes pra avaliar, eu já peguei como base anúncios. E não, verdade. Porque sempre vende abaixo, dependendo do condomínio, é claro, né? Mas esses imóveis de valor maior, acredito que a maioria sai um pouco abaixo, né? Completamente. Porque aí o valor é maior. Às vezes tem negócios que, olha, 20%, 10%. Então, assim, não tem lei. Até às vezes o cliente fala, qual que é a margem de negociação? Não tem margem. Vou te mandar a proposta. Cada negócio é cada negócio. Tem proprietário que ele não abaixa. Já tive negócio que o que ele anunciou é isso que eu quero, pronto, acabou. E vendeu. Então, leva mais tempo, mas acontece. Então, voltando aqui... 6 milhões. Aí a gente agendou de uns 15 dias, 20 dias né, prepara o imóvel, tudo. A gente foi lá, visitei a casa, conheci. A casa de potencial, piso de mármore, né? Você já vê. Ok. Aí sentamos na mesa, né? Pra pegar todos os dados, toda a informação, conversar e tal. Aí eu falei pra ele, né? Que eu já fui preparado. Porque geralmente eu não passo avaliação na hora. Não dou uma posição. Porque às vezes eu vou conhecer o imóvel e depois eu ligo pra ele e falo, é isso e aquilo. Mas nesse caso eu falei, eu vou ter que falar com ele pessoalmente, não dá para mim falar por telefone, né? Legal. Então eu levei o notebook, levei o computador, porque eu tinha que mostrar para ele. Porque assim, eu não avalio em cima do que eu acho. Você já tem referência, tenho que avaliar em cima de dados para mim comprovar para você como que eu cheguei naquilo. Legal.
Então, eu, a outra corretora, o cliente, né, o vendedor, comecei a extrair informação dele, porque que ele quer vender e tudo. Aí vi que há um impasse entre ele e a esposa. Um quer vender, o outro não, né? Então, aí já complica, porque às vezes as pessoas querem pôr a casa para vender, mas no fundo ela não tá querendo. E a hora que você tiver uma oferta, cara, não vai rolar. Então, você tem que ler isso. Sim, verdade. Aí chega a hora difícil falar pro cara que o imóvel dele não vale aquilo, né? Ê, lasqueira. O trabalho que ninguém quer. É. Mas você tem que falar. Você tem que ser, porque você é o profissional. Não, eu falei igual, eu falei pra quando você embasa também, aí já fica diferente. Você tem que saber, é isso que eu falo, né? O público, você tem que saber colocar as palavras, como que você vai abordar. Tem um fator, cortando rapidamente de novo, tem um fator que eu acho que é muito importante você demonstrar pra pessoa que o valor dela tá fora, porque a pessoa ela te procura e ela acredita que você vai vender, cara. Às vezes ela deixou só com você, entendeu? E você não leva visita, porque às vezes você não tá nem divulgando o imóvel, porque pra você tá fora do preço. Mas você não fala, as pessoas têm medo. As pessoas acho que é muito importante você abrir. Não mudo. Perfeito. Mas não tem como ela te cobrar amanhã, que não tá tendo visita. Você deixou ela ciente. Eu era bem, quando eu tava na rua, era muito, soava até arrogante com o proprietário. Que eu chegava, batia no preço, eu falava, o preço é esse. Agora é o seguinte, deixa eu te explicar. No preço que você quer, o imóvel vai ser cadastrado na imobiliária, ele vai estar lá no site da imobiliária, beleza. Se outro corretor vir, trazer aqui, vender, tá tudo certo. Se você quiser o meu trabalho, o preço é esse. Aí você pode me ligar toda semana, pedindo se tem visita, se não tem, o porquê que não tá indo visita, você vai ter uma consultoria minha. Sim. Então, assim, você tem esses dois mundos, qual que você quer? Aí o cara... Geralmente ele precisa vender, né? Então, deixa ele primeiro do jeito que ele quer, né? Se tiver resultado... Tempo vai falar, só que você não me liga, não me enche o saco. Eu já falava assim, ó. Agora aqui... Ele é bravo, já bravo. Legal. Já meti o doido no pessoal. Mete o doido, esse é o termo, né? Mete o doido. E aí, mas como é que você passou pra ele? Então, eu mostrei pra ele, daí no próprio sistema ali, eu abri os imóveis. Olha, esse imóvel, ele tá anunciado por X, metro quadrado X. Esse imóvel foi vendido por Y. Eu captei essa casa, que eu tinha uma casa que eu tinha captado lá, foi vendida a casa, mas foi feita toda uma revitalização na casa. Então, é mais isso, de você... Por isso que assim, você tem que ter experiência no mercado para saber o que está acontecendo. Verdade. Senão você não vai ter base para falar para ele, para explicar o porquê que não vende, porquê que vende. Né? Então, eu mostrei na matemática para ele 1 metro quadrado e o posicionamento da casa também. Porque assim, é a questão de atualidade. O que vende hoje? O que é mais procurado? Falei, a sua casa, ela é magnífica, né? Você tem que valorizar. Você bate e assopra. Você bate e você sopra. Você abraça, bate. O acabamento, inquestionável, né? Terreno grande, etc. A casa, 4 suítes, né? Gigante. Mas não vai vender por esse preço. Aí fiz a conta, falei, mostrei pra ele, 3 milhões. 3? Metade? Não acredito. Não, mas assim, né? 3 milhões? Mano... Se eu reagir assim, imagina o cara. Isso, aí tem que explicar para ele, né? Porque você tem um preço que você pode pedir quando você quiser, tem um preço médio de mercado e o preço que vende. O que vende é esse. Verdade. Então eu falei, você quer vender, você vai ter que trabalhar abaixo de 3. Por quê? É isso tudo que eu te falei. O que tem vendido aqui é o seu posicionamento da casa no mercado, é uma série de fatores, né? Caraca, cara. Aí eu falei, agora se você pensar numa média de mercado, 3.800, mostrei para ele, né, essa média aqui, ok. Mas como eu vou falar para ele por telefone? Não tem como. Né? Por isso que eu já tinha que ser naquela hora. Então mostrei para ele e acredita que ele já sabia disso? Outra pessoa já tinha mostrado. Não, ninguém é bobo, sabe, velho. Ninguém é bobo. Por isso que ele pedia 6? Era pra ver sua resposta ou realmente ele queria? Ele queria. Caraca. Que eu falei, valor afetivo. Não, no fundo, ele sabia, né? Tinha uma noção. Sim. Mas só que ele nunca teve essa explicação. Entendi. Ele não pensou nisso, né? E daí? Aí ele falou... Mas, enfim, ele quis trabalhar por 6 porque aquilo que eu te falei, não é só ele que decide. Sim. Ele quis, no final, ainda continuar trabalhando por 6? Quis manter, por 6? mas aí que vamos chegar, né, na questão, né?
Então, assim, eu mostrei para ele a realidade ali, isso não é fácil, né, pra você. Mas é o que eu falo sempre, o cliente não é bobo. Não. Se ele vem te falar que o imóvel dele é 300, mesma questão de permuta, para trabalhar permuta. É complicado trabalhar permuta, você tem que ter essa preparação na abordagem que eu falo. Abordagem. Você já ganha um negócio ou perde na abordagem. Se você já começa com o imóvel super valorizado, você vai desgastar. Eu aprendi isso do jeito difícil, né? Sim. Eu trabalhei 1 ano só com permuta. Permuta. Foi bom, evolui muito, mas é osso. Deu uma... Então, resumindo, né? Mostrei para ele, e, enfim, falou: olha, a gente não tem muita pressa para vender. Ok, é isso que eu falo. Né, o preço ele vai de encontro com sua necessidade de vender. Verdade. Se ele fala, eu quero vender para ontem, então vamos trabalhar em 2.900. Não, eu quero sentir o mercado, 3.800. Não, eu não tenho pressa. 6 milhões, 10, quanto você quiser. Põe para deixar na vitrine, né? Sim, só para fazer vitrine. Ou seja, depois, né, finalizamos. Nem fiz vídeo na casa, né, obviamente. Sim. Só algumas fotos. Não fiz. Né? Perder tempo. Né? Aí eu passei para a corretora. Se você quiser trabalhar o imóvel, fique à vontade, né, seu conhecido, mas eu não vou trabalhar. Tá? Se quiser pôr, explica para ele. Ele está ciente, né? Beleza. É isso, eu não vou trabalhar. Se ele não quer vender, então, verdade, ou seja, eu não trabalhei o imóvel. Ela falou, se quiser cadastrar para pôr na vitrine, mas ele está ciente. Então, assim, eu não posso assumir esse compromisso. Né? É responsabilidade, porque quem vende o imóvel é o vendedor, não é nós. Sim. Nós não vendemos o imóvel, né? Então é ele que tem que querer vender. Então você vê que é casos e casos, né? Mas um padrão que eu vi bastante lá na imobiliária dos corretores que sabem precificar o imóvel e os que não sabem. Os que não sabem precificar, vou te dar um exemplo. O cara tá 4 anos na imobiliária. O cara tem 400 imóveis cadastrados. Os que sabem precificar, a carteira enxuta. É 50, 60 imóveis, 48. Por quê? Ele não vende, mas o mercado vende. Entendeu? Pra você ter uma ideia, eu não gosto de falar em números, né? Mas esse mês eu tenho 20 mil só de captação para receber. Glória a Deus. Né? E o que é resultado disso? Né? De fazer o trabalho bem feito. Eu tô falando isso porque é para dar um exemplo, né? Tem uma história... Eu gosto de falar de números, então pode falar números. Mas tem uma história engraçada também. Legal, parabéns. O Valdemir chegou em mim e falou, tem um consultor aqui que eu conheci, ele tem umas casas lá no Santa Marta. Falei, beleza, o Josimar. Aí, beleza, eu falei, legal, tal. Não vou trabalhar porque não é meu coisa. Vai lá fazer captação. Fechou. Aí eu acho que você tava até com a ficha já preenchida já. Você fala do Francisco, né? Não, do Josimar. Josimar. Tem o Francisco também. O Francisco é outro. Aí o Josimar. Aí beleza, 4 casas. Aí eu fui lá, captei as 4 casas, vendi 3 e outra o pessoal aqui da Osório vendeu. Ou seja, ganhei captação das 4 casas, vendi, né? Porque é um produto que eu tava acostumado, né? E ainda ganhei a captação de uma. Pra mim, show de bola, né? Aí, uma indicação. Imóvel lá no Cirela. Aí fui lá, fiz vídeo. Foi eu, Thiago e tal. Ele não podia ir no dia. Cheguei, Valdemir, tá aqui a captação no Cirela. No trabalho. Aí passei as informações pra ele. O que você fez com o imóvel? Vendeu a casa. Glória a Deus. Uma visita. Cada um trabalhando no... Uma visita só? Uma visita. De primeira? Com o cliente eu fiz 2 visitas. Uma visita de ancoragem. Entendi. Até essa visita eu fiz com o Fábio. Foi com o Fábio? Primeiro dia dele na imobiliária, ele foi... o Luiz falou, vai com o Rondino. E fomos. Ele não esquece, né? Foi uma experiência para ele, visitar imóveis, né, de alto padrão e tudo. Ele teve uma boa referência. Ele não esquece. Então, 2 visitas. É trabalhar a casa, preço, aquilo que eu te falei. Você já trabalha... Na captação. E olha que legal. O Josimar ficou feliz porque eu indiquei. Ele indicou alguém que resolveu o problema dele. Sim. E a Selma, né? O nome dela, se eu não me engano. Selma. A Selma ficou feliz porque, tipo, aqui eu não trabalho, eu fiz o material, mas eu vou dar na mão de alguém que vai resolver o seu problema. E resolver o problema dela. Legal. Então, assim, corretor, tem hora que você tem que admitir as suas dificuldades, suas limitações, né? Suas limitações e trabalhar na parceria.
Não parceria de 50, mas parceria de parceiros. dia a dia mesmo, parceiro. né? Te passo, você vai me passar uma hora também, vai voltar. A gente tava falando em network, a gente precisa ter contatos. Pessoas você tem que ter um despachante imobiliário bom, você tem que ter um escrevente parceiro, qualquer hora que você precisa, você tem que ter um advogado bom fera. também. Hoje eu já tenho parceiro em Alphaville e Barueri, então eu preciso. Olha, tá aqui o cliente. Eu não atendo, mas eu não perco o negócio. Falo, Luiz, tá aqui, ó. A hora que ele tiver alguém pra Sorocaba, ele vai te mandar também. Atende, vende aí. Então é gostoso. O Lucas, ó, esse cliente aí, vende aí. Resolve pra ele. Que legal. Porque você falou do Francisco, né? 2 casas que a gente tinha. Eu fiz a recaptação dessa casa o primeiro ano que eu entrei na imobiliária, no Santa Marta, né? Sim. Fiz a recaptação. E a casa estava lá 3, 4 anos sem vender. 4 anos. Né? A casa ficou no mercado, acho que até mais, e não vende. Daí o proprietário, né? Gostando do meu trabalho, Rondino, você sempre me deu assistência, né? O que a gente pode fazer para vender? Falei, vamos marcar na casa, vem aqui a gente conversa. Aí fui lá na casa, expliquei para ela, olha, eu vendo sua casa, mas eu preciso trabalhar com exclusividade. Né? Por quê? Você vai focar ali, né? Então, foca maior, né? Que aí realmente você vai divulgar. Enfim, falou, eu não atuo nesse mercado, mas eu tenho um parceiro que resolve, né, que dá conta do recado, então eu vou fazer o trabalho aqui, vou passar para ele, a gente vai trabalhar junto, ele vai vender. Não deu outra, quantos meses? Não, foi 2 meses. Foi 3 visitas lá, vendi a primeira. Aí. Captou uma outra. Aí a outra ele ficou ainda meio assim. Falei, mas já tá vendida, caramba. Vamos vender. Bom, mas eu acabei de assinar a outra. Falei, mas tá vendida, me dá os documentos, filho. Mas aí que tá o trabalho que a gente tá falando, de trabalhar na captação. Ou seja, eu já vendi a casa dele na captação ali. Falei, olha, eu vou ter que trabalhar assim, assim. O que você quer? Você quer vender? Então esse valor que você quer na casa não vende, a gente vai ter que ajustar. Você colocou para ele as condições. Legal. Vamos preparar o imóvel, pinta de novo. Deixa bonitinho. Porque as duas casas roubaram a fiação, né? Falei, olha, é visual, então prepara. Não, é magia, né? Faz não tem magia nenhuma, você entrar no imóvel. Emoção. Que verdade. Compra a emoção. Compra a emoção. A razão, ela vai só justificar, né? Então verdade, falei, faz o planejado na cozinha, pinta, não deixa objeção. Claro, nenhum imóvel é perfeito, sempre vai ter, mas você tem que trabalhar no ponto positivo, né, do imóvel. Verdade. Ver o diferencial dele, estudar ali. E foi isso. Falei, olha, esse público, ele, né, é um público que às vezes está no orçamento justo, né? Então você tem que trabalhar na negociação, em condições de pagamento. E foi o que o Lucas trabalha. Não dá para financiar, parcela uma diferença. Entra uma moto, entra. Então, você, né, tem experiência, você sabe também que você tem que adequar à necessidade, né? Verdade. Então, o vendedor, ele tem que querer vender, ele tem que estar disposto a negociar, né? Então, a gente vendeu as 2 casas rapidinho. Que estava 4 anos no mercado, né? Que legal, que legal. Esse daí que você falou do corretor, às vezes o corretor que mais tem captação não é o que mais vendem a captação, né? Não. Eu falei na minha imobiliária também. A galera pega foto de qualquer jeito. O que eu fico louco é pegar foto que o consultor mandou. Nossa, cara, é isso aí, eu acho. Cara, eu falo pra eles, cara, é melhor ter menos e trabalhar, que é esse exemplo que você deu. Cara, 4 captaçãozinha que vendeu, às vezes é o valor de uma venda, ou até mais que uma venda que um corretor iria ganhar, na verdade. Aí o cara se preocupa em ter 1 milhão de captação, sendo que se ele separasse 10 ali, fizesse um trabalho legal, né, mano? Falasse pros colegas em volta, esse imóvel tá bom, mostra lá. Não pode ser ganancioso. Você vê, não adianta eu querer captar uma casa só para ter na carteira para ganhar captação, não. Tem que captar igual o Lucas falou. Olha, ele poderia captar a casa lá de 1 milhão e pouco, mas ele não ia trabalhar. Não vai fazer nada, mano. E daí não vende. Então, abre mão, né? Você passa e as coisas acontecem. Verdade. Posição. Hoje eu trabalho, você falou, eu tinha no começo 200 imóveis na carteira. Hoje eu tenho 50. Tem porque tem, né? Como se fala, herança lá também. Não, tem umas coisas que fica lá, normal, né? Mas assim, a média é 50 a 60. Que eu trabalho hoje efetivo, 20, 30. Nem isso. Você sempre tá lá, sempre tá em contato. Porque aí você vai focar naquilo ali, né? É diferente o trabalho, né? Legal. Uma dica que o Lucas deu pra mim também, pra gente encerrar a captação, mas para deixar pra quem estiver assistindo,
Você sempre tá em contato com o vendedor, né? Seja construtor, vendedor, pessoa física, não O importa. feedback, velho. Às vezes você tem a chave do imóvel e você vai direto mostrar, mas o cara não tem noção que você tá trabalhando no imóvel dele, né? Eu acho que isso foi uma dica que ele me deu que vale ouro, assim. Sempre dá um toque no cara. Isso que você tá falando, isso é muito, falta muito no mercado, essa educação do follow-up. Do ser tanto para o cliente vendedor quanto para o cliente comprador. É de você estar atualizando ele. Sim. Meus processos de venda, eu tô dia a dia atualizando o cliente, as partes. Olha, andou o processo, olha, resolveu isso, olha, aprovou. Porque você tem que manter ele ali. Verdade. Né? É gostoso. A gente compra também, né? Quando um cliente te dá essa atenção, esse acompanhamento, você se sente importante. Verdade. O que ele tá falando no sentido do seguinte, tem corretor que trabalha mais e não vende. Por quê? O cara levou o cara 5 vezes no imóvel do cara na semana, só que porque ele já tem um acesso no condomínio, ele já tem a chave do imóvel, ele só vai e leva. Levou 5. Agora eu que levei 3, só que eu avisei as 3 vezes que eu fui, eu liguei pra ele, ó, tô com um cliente assim, nesse perfil, você acha que eu posso estar levando no seu imóvel, o que você acha? Conversando, 3 conversinhas. Sim. E você vai ganhando a confiança dele. Eu consigo, na hora da proposta, conduzir melhor. Verdade. Só que o outro corretor foi 5 vezes, ele trabalhou muito mais. Só que chega com a ele proposta... Ele não sabe quem é o outro corretor. Ele falou isso pra mim uma vez, eu até fiz uma venda... Indo mais além disso daí, ele deu várias dicas, né? Primeira dica, sempre fale pro cara, ele sempre vai lembrar de você, porque sempre tá em contato. Segunda dica, de tempo em tempo, mande uma proposta fria pro cara. Às vezes você nem tem o cliente. Você fala, vou lá no seu imóvel amanhã, tal horário. Você tem a chave e tudo e tal. O imóvel é 1 milhão. A cliente, ela tá aqui com 800 à vista. Ela já até tá antecipando uma proposta. Que ela só quer vir visitar, ela é de São Paulo, tal. Aí o cara já fala, vou conversar com a minha esposa, te retorna à noite. Viu, 800 eu aceitaria na minha mão. Aí você vê sua comissão. Aí você já sabe que 850 você pode fechar. Você deixa aqui no bolso, entendeu? Cara, ele me deu muita dica. Assim, eu não faço assim uma proposta fria, mas eu faço esse estudo. Olha, a casa 1 milhão, como você falou. Falou, olha, o cliente... Eu sempre procuro trabalhar na realidade, né? Não invento, né? Claro que você negociar, você tem que ter um blefe às vezes. Isso é de lei, normal. Né? Tem que ter um... tem que ser campeão de pôquer, ou não? Tem que ser pôquer, pô. Tem que ser jogador. Então, falou, olha, o cliente está buscando até 900 mil. Vale a pena? Posso apresentar seu irmão ou você acha que nem adianta? Ele vai te abrir. Legal. Não, leva ele lá. Leva ele. Né? Leva ele lá. Então, você já sabe que o cara tá aberto. E tem uns que falam, né? Tem uns que olham e falam, não, William. Não adianta. Não dá, nem leva. Ó, William, do 1 milhão, 940 na minha mão. Eu aceito isso. Essa é uma coisa assim que eu tive que trabalhar muito também, porque o cliente ele te dá sinais, tanto o vendedor quanto o comprador, ele te fala tudo, ele te fala o que ele quer. Verdade. É que a gente às vezes, né, a gente fica muito focado em você não ouve, você não presta atenção, porque assim, quando eu tô com o cliente em visita, até algumas pessoas que trabalhou para mim em marketing falam, grava a hora da visita. Eu falei, não consigo gravar. Porque eu não esqueço o celular. Meu foco é 100% ali. 100%, eu tenho que estar vendo ele, tenho que estar ouvindo, tenho que estar prestando atenção nos sinais, porque é inconsciente. Ele te fala inconsciente. O que ele fala da boca, você tem que interpretar antes disso, né? Quais são os sinais, qual que é o brilho nos olhos. E o cliente, ele entra no imóvel, ele já vai na onde é importante para ele. Se ele gosta da piscina, do lazer... Ele já vai lá direto. Ele não tá nem aí com o quarto, com... que for. Então... E tem vezes que ele faz cara de interrogação. Ele tá olhando pro quarto ali assim, e você tá vendo que ele tá com a interrogação ali e você não fala, cara. Tem que perguntar. O que tá te incomodando? Cara, eu acho que eu não vou conseguir colocar minha escrivaninha aqui. Beleza, aí você já, a objeção aí. Já vai mas o cara não ia falar. O cara não ia falar, só ficava com a interrogação olhando assim. As pessoas não têm o hábito de falar. Eu falo, olha, fala o que você gostou, o que você não gostou, né? Você tem que perguntar. Vender é perguntar. Tem que perguntar. E ouvir mais, né? E assim, talvez é uma falha minha, mas eu não gosto de falar muito, né? Não gosto de entrar em detalhes. Claro, eu procuro interpretar o perfil do cliente. Tem cliente que é detalhista, aí eu entro em detalhes técnicos para ele, o tipo de porcelanato, o revestimento, a esquadria, fotovoltaica. Não, eu entro em detalhes porque eu sei que o cara valoriza isso. Mas se o cara não valoriza, eu fico quieto. Não falo nada, eu deixo fluir, deixo ele à vontade. Eu tenho que frisar no que é importante, que
olha, essa piscina, né? Ah, ele gosta da cozinha aberta, então vou focar Como nisso. diria o próprio Guilherme Machado, né? Não se oferta onde não tem demanda. Fica quieto, caramba. Você vai, às vezes, Fica de supervalorizar boa. uma coisa e fala, não, esse imóvel tá E o muito cara pra mim, não é o que cagando. eu quero. Legal. Uma coisa que, assim, no alto padrão, a gente sente dificuldade, eu procuro ir conhecer os imóveis antes para preparar. Isso é lei. importante. Isso é lei. O cara Não ia adianta. visitar imóvel que não conhece, ainda chega atrasado. Como, Aí a hora que ele abre a porta, nossa, até ele tem um impacto. Nossa, que lindo. como que você vai vender uma coisa que você não conhece, né? Bom, pra você ver, há uma preparação antes, então há toda uma diligência, todo um bastidores para você preparar uma visita, um roteiro, uma logística ali. Então eu vou antes, preciso entender o meu cliente, o que ele valoriza. Ok, esse imóvel, isso atende para ele. O que ele não gosta? Eu já tenho que saber o que ele vai ter de objeção naquele imóvel. Pra você, Não sim. que eu vou contrariar, eu não posso jamais contrariar Mas ele. você tá preparado Mas pra eu ouvir, estou né? preparado para uma alternativa. Verdade. Eu fiz uma visita ontem no Milano, Legal. você conhece muito bem lá? Quando você for lá, você entra lá, fala que vai na minha casa. Pode Já deixar, era. depois deixa o endereço. Não, aí. pior que é verdade. Às vezes limita o horário, né? Aham, Limita sim. horário e dias. Precisa. É bom, eu gosto de ter Bons amigo contatinhos. morando nos condomínios Sim. por causa disso. Esse dia eu entrei É. no Reserva Panema e fiz uma venda assim. Era domingo, o corretor não entrava. Aí eu tenho um amigo que mora lá, ele limitou. Isso é importante, que aí como eu faço, né, venda em condomínio, já tem um proprietário lá que eu conheço. Proprietário, isso tem é que legal. ver. Então você precisa Verdade. ter, né? Você vai criando aí um. Qual casa que é Então, do assim, Milano? fui visitar a casa L, quadra L, Ellen. L8. Não é aquela casa que o Calado mandou pra todo mundo? É aquela casa ou Não não? sei. Que os meninos da WCom tá mandando lá um sobrado lindo. Cara, Eu vou com falar piscina, dela, né? acho que é essa. Acho que é essa casa- mesmo. A Bonito. casa tem duas suítes só. Uhum. E o cliente ele tem dois filhos, o casal. Sim. Ele quer, né, 3 suítes. Mas e o aí- terceiro dormitório? Então, Não tem? dá pra fazer. Entendi. Não tem hoje, mas dá pra fazer. Então, antes dele falar alguma coisa, eu já preparei. Ó, essa casa ela tem hoje 2 suítes, mas ela pode ter 4 suítes. Entendi. Você pode ter uma outra aqui nessa parte que ele separou, ele abriu, ele quis a sala mais ampla. E você tem a parte do mezanino que tem um banheiro e que dá pra ter uma outra suíte. Legal. Então, antes dele levantar a objeção, eu já Criou Já solução. mapeou. já já. eliminei. Ele não vai focar mais naquilo. Agora, se você não prepara, ele vai estar Vai. Com Às vezes aquela ele não dor. vai nem te falar, ele vai embora, vai É. conversar com a esposa. ele vai estar com aquela dor ali. Legal, É. legal. O Milano tá bacana de vender, né? Porque no Vanelville, na região oeste, modo geral ali, né? Mas voltado pro lado do Vanelville, é o melhor condomínio, Sim. então... É. Quem quer subir o padrão não tem pra Valorizou onde bem. ir mais, né? É. Ali ficou Até legal de eu trabalhar. visitei com um cliente semana passada lá e ele queria terreno. Eu falei, não tem hoje terreno. Esquece. Mas a gente vai ter que garimpar, tem que ir atrás. Lá não tem, lá tem poucos, né? É. Muito poucos. E os caras já pedem já o preço de Tá lá em cima, tá? ouro. 1.500 metros, né? Tá Legal, legal. Muitas dicas de captação. É isso. Quer contar a história lá da venda que ele falou? Ah, você comentou. Da venda, lá. uma venda, É, outra venda, 3 esse- vendas, é. como é que foi? É que a gente fala, né? Quantos clientes você precisa pra vender? Engraçado Não esse só. cliente, né? Eu vendi a casa dele e vendi para ele de novo. É. Né? Ele veio para mim, acho que foi por um anúncio Facebook, se eu não me engano. Então, primeira visita, a gente fez acho que umas 2 visitas só. Aí, aquilo, a interpretação, né? É o levantamento de necessidade. Aí você vê o que o cliente precisa, o que ele quer. Ele Legal. tinha 2 terrenos de 200 metros. Até ele tinha comprado o terreno para construir um do lado do outro, Legal. mas não era o que ele queria, né? Então, pra você ver, é um trabalho construtivo ali a longo prazo, né? A venda ela não acontece, vou vender hoje. Não, é você entender e trabalhar ela. Aí, só que ele queria terreno grande, só que o orçamento dele não encaixava no que ele queria. Então, queria tipo chácara, terreno de 1.000 metros, mas com tipo 400 mil, 450. Não encaixava, não tem no mercado. Não tem. Então, o que eu trabalhei? Eu vendi um terreno dele, levantou recurso e consegui trabalhar obra para ele. Então, pra você ver, é uma consultoria. Tem construção no terreno próprio. Construção. No caso, construção em terreno próprio. Isso. Então, fiz uma consultoria de início ao fim. Analisei primeiro o condomínio que atenderia para ele, custo-benefício, foi um pouco mais longe, porque o que ele tinha que pagar, que o dava no que orçamento dava, né? dele. Show. Você quer mais perto, você vai pagar mais por isso. Então, busquei um terreno, conseguimos negociar um terreno de 800 metros. Aonde?
no Vilagem da Serra. Eu ia falar isso. 72 mil pagamos no terreno. Eu ia falar 100 mil, porque... Hoje tá 150, acho que mais. É mais. Não, 150, não tá certo, lá é 800 metros. E ainda um terreno de vista para o bosque, ele tinha o terreno e mais o terreno de área comum do lado do bosque. Dá quase 2 mil metros de terreno, que é dele. Ele não pode construir, mas ele tem um pomar. Fazer um pomar. Então, assim, um Show. terreno que ele amou, né? 72 mil? Até Caraca. porque, pra você ver, já é uma negociação mais complexa, o terreno mais construção, porque ela é demorada. Uhum. Sim. Verdade. Porque o proprietário do terreno não vai receber na hora. Então, pra você ver, você trabalha a necessidade também do vendedor, né? Sim. Mas não tinham pressa, precisavam vender, ok. Então, deu certo, casou o negócio, vendi terreno, aí também fiz toda essa consultoria para ele na obra. A arquitetura, o projeto que encaixa no que ele quer, construção, enfim. Terminou a obra, morou lá acho que um ano, nem isso. Aí, só que como ele tinha que viajar todo dia, é o que ele queria. Eu sabia que tá longe para ele, mas não cabe a mim decidir, né? Certo, Não é o melhor decidir. para E mim. o financeiro dele não ia permitir ele morar a 800 metros dentro da cidade. É tinha o jeito. sonho dele, realizou, mas eu sabia que uma hora ia apertar o calo. Só uma dúvida, o Village, é Village Ipanema aqui, Village né? da Do Serra. Vanelville? Village Ipanema, do Vanelville, ali descendo o Vanelville. É Vilagem de Ipanema 1 e 2, né? Isso. Ali não ficava mais na rota, porque ali também é barato e o tamanho é Não, grande. mas era 200 mil terreno, né? Entendi. Lá era 70. 72. Muita diferença. Né? Então 100 mil, ele gastou 200, 300 para construir, né? Mas aí vamos chegar num ponto da alavancagem também dele, né? Porque nesse meio tempo aí ele fez Valorizou, uma né? Sim. Fez muito dinheiro. Aí ele me ligou. Rondino, tô pensando em vender minha casa. Tá difícil pra gente, um carro só, ter que viajar todo dia. A gente não queria vender, mas vem aqui avaliar pra gente. Fui lá. Falei, olha, a gente tá pensando em 500 mil a casa. Acho que 480, 500 mil. Falei, tá bom, deixa eu analisar, deixa eu pesquisar o mercado, eu te dou uma posição. Pra você ver, né? Aí ele me procurou novamente, né? O casal, fui lá, tomei um café com ele, entendi o objetivo dele. Depois eu liguei, olha, a gente pode trabalhar em 550 casas. Ou seja, acima do que ele esperava ainda. Por quê? Isso que eu falei, o posicionamento, análise de mercado, né? Sim. Ou seja, comecei Tem a vezes que é trabalhar. pra mais e tem vezes que é pra... Geralmente é mais pra menos, mas também Normalmente. acontece de ser pra mais. Legal. Né? Porque a casa ficou linda, a casa. Né? A casa ficou A gente fluida. até fala, se tivesse condição e folga financeira, comprava a casa. Né? E se tivesse mais 10 dessa, vendia todas. Falta no mercado, casa falta. boa, né? Pra vender. E trabalhei à venda, acho que não lembro agora quanto tempo foi, mas Eu acho que eu lembro. Foi uns 4, 5 meses, cara. em 4 meses. Porque é uma casa específica. Só que assim, Sim. eu tinha pouca visita. Por quê? Como a gente trabalha exclusividade, você faz material esclarecido. Então, você tem bastante imagem, uma descrição bem completa, você faz um vídeo completo. Então, o cliente interessou, eu mando tudo para ele. Faz sentido? É isso que você quer? Então, vamos lá. Que ele vai, assim, eu acho que eu apresentei a casa umas 3, 4 vezes, mas todos os clientes que eu levei lá não comprou por financeiro, ou por detalhes, dependia vender um outro imóvel. Sim. Né, mas não perde tempo de ninguém, né? Por isso que a captação bem feita, todo mundo ganha tempo, né? Verdade. Sim. E aí de lá veio um outro cliente, uma casa no Village, no Jardim de Ravelo. O cliente veio, gostou da casa, foi visitou, amou. Uma visita que eu fiz com a cliente, veio pela casa, por isso que aí a captação, né? Captação bem feita. Cliente veio bem Você traz o esclarecido. cliente qualificado já. Se Sim. você faz precificação errada, se você não faz fotos claras, objetivas, você vai trazer um cliente errado. É onde que você perde tempo. Então, a Verdade. transparência, a objetividade ajuda Verdade. a ganhar tempo. Verdade. Uma visita, só que ela precisava vender o imóvel dela, mas não atenderia a permuta, né? Então, já comecei aí um outro trabalho, a ter que trabalhar a venda da casa dela, né? Não tive os clientes na casa, mas ela vendeu por outro, nessa casa do Giardino. Ou seja, ela vendeu a casa e fechamos negócio lá na casa. Que aí eu estava trabalhando em 590 já a casa do Vilagem da Serra. E a gente fechou em 570. Aí. Os vendedores é o que eles queriam. Fechou a conta, o número. O comprador também está feliz, Satisfeito. super feliz. E aí comecei a busca para esse casal novamente numa casa para ele aqui na cidade.
E ele ainda tinha um terreno, que você falou que ele vendeu Não, os já dois tinha. terrenos. O outro foi em permuta. Tá, entendi. Né? Vendeu os dois terrenos, terreno eu capitalizou, vendi, construiu essa casa, então ele tinha aí na mão dele 500 mil arredondando agora. Ele fez um financiamento, né? Terreno mais construção, Sim. ele fez financiamento pela Caixa, então Então- amortizou, ficou com 200 e pouco na mão, e aí vendi para ele recente uma outra casa, que assim, foi também um trabalho construtivo de preparar ele para o que ele queria comprar. Sim. Ele tá saindo de um terreno de 800 metros. Para ele vir para a cidade, ele tinha que Já. abrir mão de espaço. Tinha. Né? Ele queria terreno. Então a gente visitou uma casa que ele amou a casa. Mas eu não induzo, eu não conduzo o cliente, mas eu dou opiniões, né? Falo, ó, a casa não é lá aquelas coisas, né? O terreno é maravilhoso. A princípio, eles amaram a casa e queriam a casa. Depois não deu certo o negócio, por inúmeros motivos, né? Acho que tudo tem um propósito também, acontece como deve ser, né? Tem a mão divina, a mão invisível que conduz ali. Não deu certo. Depois, aí a gente começou a procurar a casa. Eu acho que eu fiz efetivamente uma visita com eles. Olha. Mas antes disso, eles sempre me mandavam casa. Quando eu estava vendendo a casa deles, ele me mandava a opção, olha essa casa, consegue pra gente? Eu ia atrás, mesmo que eu sabia que não era o momento, levava eles, conhecia a casa, avaliar. Então, assim, você vê, é um follow-up ali, um trabalho construtivo de tempo. Então, assim, eu fiz, antes dessa visita oficial para realmente comprar, acho que eu fiz umas 2, 3 visitas antes. Mesmo que eles não estavam no momento de compra. Eu sabia que não devia estar vendo Mas aquela você hora. acompanhou eles, né? Uma construção, não era o momento. Mas aí que às vezes acontece do corretor, isso é uma falha do mercado, né? É querer vender para o cliente quente. Às vezes o cliente não está no momento, mas se você faz esse trabalho com ele de acompanhar, Verdade. vai chegar o momento. Você Verdade. tem que pensar a longo prazo, né? E, então, fiz essa visita, acho que tipo uma ou 2 visitas, tipo 5 imóveis. Eu levei no que ele queria, casa térrea, quintal. Terreno. Só que casas mais caídas, ia precisar investir. Aí eu consegui uma casa que valeria hoje 750, 800 mil. E que a gente fechou em 590. Então, mas assim, é um sobrado, que ele não queria sobrado. Ó. Mas assim, é trabalhar no que o cliente precisa, no que é importante para ele. Porque às vezes tem coisa que ele vai ter que abrir mão. Então, E tem uma coisa que eu percebo, assim, na minha experiência, tem objeção que não é do cliente. É o pai que dá, é o tio, é o avô. Isso é mais difícil de trabalhar na crença, Tem cara. objeção que não é dele. Não. É tipo, o meu pai fala que não é bom ter um sobrado. E- Mas ele nunca teve um sobrado. E tem outra coisa também, às vezes a pessoa fala que ela quer algo no imóvel ou não quer que tenha algo, mas na verdade nem é um ponto decisivo, é só uma opinião. Por exemplo, quando eu fui comprar meu carro, eu falei, cara, eu sempre quis ter um Civic, mas eu quero ter com teto solar. Eu comecei a rodar, os que eu achava com teto, o KM tava alto, tinha isso, tinha aquilo. Resumindo, eu comprei o Civic que eu tenho, que não tem teto, mas o que na verdade que eu não tava falando pras pessoas, mas hoje eu vejo que é o que eu mais priorizava, era o KM do carro. Sei, Eu achei pra você ver. um Civic com 20 mil KM, eu Isso falei, é esse que eu vou acontece, pegar. pra você ver. Isso acontece no mercado. com Não a tenho gente. teto. Você vê, às vezes você mesmo, o cliente mesmo não sabe o que ele quer. Isso, verdade. E cabe ao vendedor interpretar isso, né? Porque às vezes ele pede uma coisa, mas não é aquilo. Verdade. Por isso que assim, quando o cliente fala, eu quero 3 dormitórios, eu quero 4. Por que você quer 4? Né? Você tem que ir mais a fundo. Por que daquilo? Ah, eu não quero casa de muro. Que em condomínio há muito disso, né? Às vezes o cliente fala, não quero que esteja a fundo com o muro. Mas por quê? Né? E aí vai. Porque me vai falaram que não é bom, não. vai construir mais do algo que aqui. isso, né? Então, se não tiver possibilidade de construir, pode ser uma opção? Sim. Pode ser uma opção. Então, seja, pronto, você já resolveu. Que às ali. vezes é até melhor. Às vezes sua piscina tá ali no Sim. fundo, o cara fez um sobrado gigante atrás. Então, tudo tem O cara vai olhar do quarto dele, sua piscina. tudo tem uns Verdade, prós e verdade. contra, né? Legal. E aí você vendeu uma casa de 590 pra eles? Isso, a gente Onde que foi? fechou. Também há toda aquela história de negociação, né? Eu apresentei a casa, estava acho que 750 no site. Falei, nossa, mas tá muito caro pra gente não consegue. Falei, não se preocupe com o preço. Eu já tinha trabalhado no valores antes, né? Entendi. Então eu apresentei a casa porque eu sabia que chegava nos números. Sim. Senão eu não ia apresentar. Mas eu não abri isso antes pra ele. Né? Tá certo. Não pode queimar largada, né? Deixa, não cabe a mim negociar antes. Não posso abrir. Não. Mas só que eu apresentei porque assim, a casa, piso
qualidade, reformadinha, nada para fazer. O quintal, o que ele valoriza? Quintal, grama, né? Espaço. É o que eu trabalhei. E qualidade. Ele não queria ter dor de cabeça. Sim. Ele tava no imóvel novo, né? Uhum. Aí foi pra um topzinho. Ele não via a hora de mudar na casa, né? Oh, que legal. Então, missão cumprida. Ele fechou? Não, de bairro mesmo. De bairro? Ficou em casa de bairro, no final. Morumbi, um bairro bom. Bairro bom. Top. Então, aí que você vê, né? Todos os pontos importantes para o cliente. Silêncio, bairro bom. Então, você né, ficou mais fácil o acesso para ele. Excelente. A família mora próximo, trabalho, acesso. Aí, resumindo, corretor, você quer ser corretor 4 em 1, certo? Pegou um cliente e vendeu o terreno dele. Beleza, uma venda. Vendeu o terreno em construção, praticamente 2 vendas, permuta, né? Ali também. Foi permuta. Então foram 2 vendas aqui. Vendeu o imóvel dele. Vendia a obra, né? Então, aí vendeu a obra aqui, vendeu o imóvel dele. Aí depois pegou ele comprou o imóvel com você. Pronto. E ainda aí, para você ver, foi 4 vendas indiretas, fora 4 vendas diretas, fora negócios indiretos, né? Sim. De clientes que foram lá ver, você vendeu outra coisa depois. Ele me indicou não sei, talvez você até tenha visitado, ele me indicou uma casa para trabalhar, um cliente, que eu trabalhei exclusividade e vendi. Aí. No Horto, não lembro agora. Então você vê, né? Uma coisa, quando você faz um trabalho completo, vai gerar negócio. Verdade. Né? Eu falo que hoje, assim, 50% dos meus negócios é relacionamento, indicação, né? Coisas que vai acontecendo. Às vezes você fala com um cliente vendedor e tem um negócio ali. E ninguém vê. É o que mais tem. Verdade. Isso foi uma das coisas que ele me ensinou também. Todo vendedor precisa comprar. Se ele for construtor, ele provavelmente vai comprar um estoque, que é um terreno, ou ele já tem, mas ele vai querer outro de estoque. E se ele é uma pessoa física, ele vai dar um upgrade na vida. E ele me ensinou isso. A perguntar pro vendedor o que você vai fazer com esse capital agora. Essa é a primeira pergunta quando eu vou... Porque a gente, como tem carteira, né? A gente não tem tudo. Nossa, tem vezes que você faz essa pergunta pro vendedor, beleza. O cara tá com um imóvel lá de 500 mil. Eu tô querendo ir lá pro Chacarondina, eu quero um sobrado. Puta, já vai pra 1.800 o ticket. Vai. Você tem um cliente E super tá ali potencial na sua frente. Quadriplicou o ticket. Muito bom. E pior que, às vezes, quem tá assistindo, tá ouvindo, às vezes pensa que não, mas acontece de verdade, acontece cara. Mesmo, cara. Eu 4 anos que eu tava na área, eu nunca tinha olhado com esse olhar. Porque eu vejo que a galera da imobiliária de onde vocês trabalharam, eles são muito fortes nisso, né? Eles batem muito nesse trabalho bem feito de captação, etc e tal, né? E eu não tinha essa bagagem. Quando ele me passou isso aí, cara, dá muito certo. É muita venda com um cliente só. Muita venda. Você não perde tempo com um monte de coisa, né? Você não vai generalizar, você vai focar naquilo que você... Verdade. Né, é bom e vai ter resultado. Verdade, Que começa, a venda começa ali, né? Na base. Carteira é sua base. Né? Verdade. Tem um tópico que eu fiquei curioso aí, que eu gostaria que você explicasse pra gente. Eu lembro que você comentou que a maioria dos seus leads ali vem do seu site, né? Então é um lead digital. Como que vem um lead lá do seu site? Que eu vi que você deixa bem descrito, com valores, etc e tal. O meu lead, ele vem muito pergunta que às vezes tem lá já no meu anúncio. Valor, localização, posso visitar, umas perguntas meio genérica. Isso acontece. Quais são as perguntas que vem antes de eu fazer a próxima pergunta lá no seu site? Que eu vi que tá bem completo, tá bem bonito o seu site. Isso é normal do cliente, em geral, qualquer público, qualquer perfil, porque tem um cliente que ele é superficial, ele vê o anúncio e ele não lê tudo. E às vezes ele já te contata. Sim. No meu site, não. No site, o cliente que vem no site, é eu que abordo ele. Claro, tem um cliente que ele tá com pressa, ele já te procura, é mais fácil. Liga, né? Tem um cliente que não, porque o meu site, o objetivo assim do Google e Instagram são objetivos diferentes, vocês sabem muito disso. O Instagram, você vai até o cliente. O Google, o cliente vem até você. Ele que está buscando. Então são objetivos diferentes, momentos diferentes. Então o cliente, quando ele vem pelo Google, às vezes ele está no início da busca dele, ele não está preparado ainda. Então às vezes ele não sabe o que ele quer, né? Então isso varia de site, né? Varia de imóvel, tem variações aí.
Mas quando ele vem, ele cadastra no meu site, eu tenho todo o histórico dele, de movimento, o que ele tá buscando. Quantas casas ele viu. O que ele viu. Legal. Aí eu abordo ele. É difícil, né? Essa abordagem, você tem que ter... Você não pode ser aquele vendedor chato. Porque, às vezes os clientes não contatam porque ele não quer esse vendedor chato, né? Então, ali eu começo a bater o papo com ele. Era nesse ponto, na verdade, que eu queria entrar. Se você puder ser bem específico, como que você faz? Entrou o lead aqui agora, o William Duarte, telefone tal, viu 3, 4 imóveis seu lá. Como é que você faz? Você manda uma mensagem, você manda um áudio, o que você fala? Depende por onde ele vem, depende do movimento dele. E, assim, não tem um script. Claro que a gente já tem antes eu tinha, né? Todo um script ali. Hoje não uso mais, mas é uma sequência padrão. Uma sequência lógica ali. Mas tudo depende de como ele vem e como eu vou abordar ele, né? Pode ser por mensagem. Se ele entrou 10 horas da noite, eu não vou ligar para ele. Sim. Se eu tô ali, eu vi, eu mando a mensagem. Sim. Então, tudo depende do horário. Mas eu priorizo a ligação. Primeiro contato, verdade? a Olha ligação. Que legal. Que dica importante. Porque a ligação, você já conquista ele ou não, você já entende. A ligação você já converte ele ou não. Porque o WhatsApp, ele é muito mecânico. Ele não é um meio de comunicação, é um meio de recado. Sim. Você não extrai informação, é muito difícil. Verdade. Embora a gente tenha que se adaptar aí, né? Porque hoje o mercado é digital. Sim. E as pessoas não querem ligação. Verdade. Às vezes eu ia falar isso agora. Eu não gosto de receber ligação. Então, você tem que pedir autorização para ligar pro cara e ele Sim. fala, não quero, vamos conversar por WhatsApp. Você pode digitar? O cara fala assim... Então, né? eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tento conduzir para a ligação. Por isso que eu tento primeiro o contato telefone. Por quê? Eu já fisgo ele ali, eu tenho que ser rápido, né? Sim. Eu não posso ser vendedor chato ali, eu tenho que ser objetivo, já ir direto na raiz, né? Sim. E aí vai sentir como que o cara já vejo a foto dele como que é. Então, uma série de análises antes de como eu vou abordar ele. Verdade. Né? Mas eu já tenho que ser rápido na ligação, porque ele não tem tempo. O cliente hoje, né, ele tá no trânsito e tal, vai entrar numa reunião. Olha, uma ligação bem rápida, só preciso saber umas coisas aqui. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Pode ser que a ligação demore 20 minutos, mas ele me permitiu isso. Sim, com certeza. Pode ser que demore 3, 5 minutos. Né, mas sentir ali como que tá o papo, né? Aí você tá conversando com o cara lá, seja por ligação ou pelo WhatsApp. O que você tenta identificar? Você tenta já identificar se ele tem perfil financeiro para comprar antes de agendar a visita? Ou você tenta já colocar a visita para conhecer ele lá no imóvel? Qual o caminho? Legal, essa é uma pergunta excelente porque isso varia de público. O médio e baixo padrão é você ver se ele... tem condição. Você já simulou, você já tem ideia, isso, é uma questão. Verdade. O alto padrão, eu não me preocupo com questão financeira. Não. Nenhum momento. Às vezes é até ofensivo, né? Não falo em nenhum momento. A única pergunta que eu faço é quanto que ele pretende investir. Você vê que até a palavra que você usa é diferente. Quanto você vai gastar, né? Não, você pretende investir. Você tem uma referência? Porque eu preciso ter uma referência. Porque ele pode ser 1 milhão, no caso de 1 milhão, de 2, de 5, de 10, de 30. Esses dias uma cliente falou, não tenho uma referência. Tá, então eu tenho uma de 30 aqui, posso te enviar? Né? Você já vai no alto. Joga lá, não, calma aí. Vai 3. Me ajuda a bater a meta do ano. Porque você vê que você já tem que tomar cuidado com o que você coloca as palavras, né? Sim, verdade. Até um cliente que eu estava abordando ontem, no Instagram, já converti ele para o Instagram. Aliás, para o WhatsApp. O pai já melhorou, né? Você vai avançando com ele. E ele o cliente, às vezes, tem cliente que ele é aberto, ele te fala tudo, você pergunta, você vai entendendo o perfil dele, você vai afundando mais ali no negócio. Tem cliente que ele não te passa nada, é difícil você pegar. Você tem uma ideia de investimento, ele não te fala. E aí eu mando para sentir. 2 milhões tá bom? Você vê, esse cliente ele veio para um imóvel de 3 milhões e aí falou, tá alto, não, tá muito caro. Porque caro é referência, né? Verdade. Tá caro para ele, então vamos ver. Referência. 2 milhões tá bom? Tá dentro. Ou seja, né? Aí eu tenho que tentar entendendo isso. Porque o preço é referência. Eu preciso ter essa ideia, né, do que ele tá buscando. Verdade. Então, assim, essa questão de abordagem realmente é uma dificuldade que eu vejo. Você conversa ali, tenta gerar uma conexão com o cara, entender um pouco dele. Não precisa entrar em mérito de condição de pagamento. Não entro nisso. Entende o ticket.
Você costuma mandar, por exemplo, vamos falar que eu sou seu cliente, eu entrei pelo anúncio do Milano lá, L8. Você costuma mandar outras oportunidades ou você vai na visita desse imóvel e leva só na manga? Não, leva na manga. Entendi. O objetivo do primeiro contato é levar ele para visita. Chegou lá, você... Eu tenho o objetivo do levantamento de necessidade. Aliás, o levantamento de necessidade eu faço presencialmente. Legal. Né? Claro que há crenças e tudo mais. Não vou visitar para não perder tempo. Não. O objetivo é levar para visita. Show. Lá você vai entender se ele está coerente com o que ele quer, se não. Porque o cara vai te confiar e vai abrir informação olho no olho. Não te passa sem te conhecer. Primeiro você mostra o imóvel, você conversa no final da visita, durante a visita do Depende, imóvel, um pouco antes, durante, em todo momento eu tô... Eu lembro que você falou que você sempre gosta de conversar no final, uma vez você me deu essa dica. Né? Eu tenho o meu roteiro lógico é o seguinte, eu chego, eu quero quebrar gelo, eu quero saber dele. Sim. Como é que foi a viagem até aqui? Isso, não converso... Nossa, tá chovendo e tal, e aí pegou muita chuva, eu vou num papo furado. Esse é o mais importante. Eu falo muito pouco de casa. A hora que eu ganhei a confiança dele é que eu vou falar de imóvel. Mas eu preciso conhecer ele. E ele precisa me conhecer. Verdade. Então, a venda que eu falo, né, que é um relacionamento. Você tem que ganhar confiança. Então, você vai ganhar ele a partir de que ele confiar em você, do que ele sorriu. Você já começa. Aí você já começa a falar. Aí, geralmente, eu começo por entender dele primeiro, né? Sim, família. Aí no imóvel eu vou escutando mais, perguntas pontuais. Sim. E no final eu gosto de abordar. Tipo, e aí, o que você gostou mais do imóvel? Da churrasqueira, o que você não gostou também? O que você não gostou desse imóvel? Tal coisa. A churrasqueira, você gostou? Gostei. Aí geralmente eu volto pra ele na churrasqueira. Entendeu? Volto pro gourmet, aí lá eu faço, e aí, tal, não sei o que. Sim. Aí você vê se é aquele imóvel, se não é. Aí você já tem, sei lá, conheço 10 imóveis no condomínio, no bairro. Sim. 5 já não vai dar pra mostrar. Vou mostrar só 5. É bem isso, né, que você perguntou. Então, assim, é diferente o público que você está trabalhando. O alto padrão você vai apresentar poucas casas, né? É pouca opção, porque você tem que ser objetivo. Mas eu tenho uma visita agendada para quinta. Eu mandei o imóvel, ele gostou. Ok, não mandei mais, já está agendada a visita, pronto. Legal. Não tem que... Porque eu tenho que dar informação e pegar. Esse é o jogo. Né? Troca, né? Troca, eu tenho que te dar... Ele quer uma coisa, eu dou e já pergunto. Né? Tem que troca, tem que extrair o máximo dele. Só que eu tenho que dar o que ele pede. Você tem a fachada? Certo. Toma. Entendeu? Aquela foto da fachada. Qual que é o preço? Eu dou o preço. Sim. Né? Porque se ele tá especulando, tá longe, às vezes ele foge, né? Pô, não é isso que eu quero. Não, acho que o importante é o cara abrir pra você. Porque, um exemplo, o cara só falar, aconteceu um imprevisto e desmarcar a visita, era muito melhor ele falar pra você, falar, olha, pensei aqui melhor, isso, não atende. Porque daí ele te dá a oportunidade de você ofertar outra coisa pra ele, na verdade. Sim. Eu acho melhor também. Na verdade, eu tento ser bem direto com isso, até nos meus atendimentos também. Pode ser sincero. Você tem que ser objetivo pra você ganhar a confiança dele. Honestidade, transparência. Tem que confiar nele, dar, né, a dúvida, né? E que eu falei, igual tem essa visita. Um imóvel agendado, mas eu já tenho outros na manga. Sempre tem na manga. Legal. Por isso que eu falo do posicionamento e da sua especialidade. O cliente cai num imóvel que eu já conheço, eu já tenho outros. Eu já sei aonde direcionar ele. Igual uma construção que eu fechei, acho que em 2020, eu fiz uma visita com um cliente só, no Ibiti. Foi para uma casa, eu vi que não atenderia, falei, olha, então a gente vai buscar no outro lugar. Agendei à tarde um terreno, fechei o terreno e fechei a obra para ela. Então, uma visita só. Por isso que é importante a especialização, né? Porque aí você ganha tempo. Se torna um negócio, parece que é fácil, né? Eu também, quanto mais você conhece ali, mais você consegue pivotar. Sim. Você consegue ir para cima, você consegue ir para baixo. Eu falo pro corretor, você começa a segunda visita na primeira. Tem vezes que você nem vai ter mais daquele imóvel, mas só por você já ter um na manga ali, ó, esse imóvel aqui é, sei lá, tá mostrando de 1 milhão. Esse é 1.800. Aí você vê que o cara subiu o ticket, foi para 1.800. Só tenho esse nesse condomínio de 1.800. Você mostrou. Aí você vê que o cara ficou agora mais à vontade. Mas ainda não é imóvel. Sim. Só que você fala,
sei lá, hoje é terça, né? Ó, na quinta-feira, vamos ver mais imóvel desse tipo aqui? Ah, não, dá pra ir, tal horário e tal, não sei o quê. Aí se você volta pra imobiliária e não tem esse ou pra baixo ou pra cima, você se lasca, cara. Porque o cara, você perdeu a oportunidade de ancorar o cara ou pra cima ou pra baixo, deixar ele mais direcionado. Tem que avançar Sim, as etapas. tem que avançar. A primeira visita você já tem que ir ali. Ou você já vai filtrar eles. Não é o momento, aí você vai trabalhar com mais calma. Ou se é o momento, você já tem que agendar uma próxima. Ou vamos negociar aqui, né? Sim. Tá. Era essa próxima pergunta que eu ia fazer. O cliente veio, tal, viu o imóvel e atendeu a necessidade dele ali no pouco que ele falou e te demonstrou. Você espera ele dar uma brecha para avançar a etapa que é gerar uma proposta, algo do tipo, ou você mesmo já tenta avançar essa etapa? Ele dá sinais, né? Já dá, né? Ele dá sinais. Então, né, inconsciente, gostou do imóvel? Não gostou? Gostei. Não gostou, então por quê? beleza. Gostou do imóvel, legal. Qual que é a sua ideia de negócio, né? Aí eu vou tentar extrair dele o que você pensou e tal. Então, vou estar entendendo ali. Há alguma dúvida? Se ele não tem certeza, mesmo que esse seja o imóvel, eu vou ter que mostrar mais opção para ele decidir. Pra ele ver que aquele é bom. Eu tive uma venda que eu fiz no Ondino, uma casa lá, em que ele reformou toda a casa, inclusive vendeu agora novamente. Mas eu tive que fazer uma visita com ele num outro final de semana, uma visita longa, visitando vários condomínios, para ele estar ciente do que ele estava comprando. O que eu tive que orientar ele? Falei, você quer IBT? Você vai pagar mais barato, é um perfil de imóvel. Ondina, você vai estar no meio, é isso que você vai ter. Você quer um imóvel mais elevado, um Mont Blanc? Então você está disposto a investir mais para você ter o que você quer? Então eu tive que dar conteúdos para ele decidir. Então, ou seja, querendo ou não, eu conduzi ele para decidir, mas foi decisão dele. Ele que tem que decidir. Sim. Eu tenho que dar conteúdo para ele ter certeza. Mas isso acontece muito com o corretor, só que tem corretor que, igual, já tem a percepção, é melhor ele decidir comigo do que eu... Então, entendeu? leva ele a visitar de novo. Leva de novo e tal. Agora tem corretor, não. O cara mandou a proposta, senta em cima da proposta. E quer bater ali. E o cara demora 3, 4 dias pra dar um retorno. Esses 3, 4 dias pra dar o retorno, ele tá vendo com outro corretor, irmão. Aí já foi embora. Porque o cliente, quando ele tá no momento de compra, vocês sabem, é pra ontem. Ele não tá nem aí, não. Ele quer ver imóvel, ele quer atrás, ele quer resolver o problema dele. É isso aí. Isso tem que ser ágil. Vamos lá. Deixa eu fazer mais uma só que eu queria saber. Para ele que é do alto padrão e vou até filmar. A venda aqui remunerou mais pra galera que estiver assistindo. Falar, pô, corretor ganha tudo isso. Qual venda remunerou mais? Olha, cara, eu trabalho mais dentro ali de 1,5 a 2, 1, né? Nessa casa. Já tive negócios de 4,5, né? E assim, a venda, isso até no médio padrão, qualquer mercado, tá, uma casa de 20, 10, 30 milhões, ela é talvez uma venda única, mais raro. Então, na casa de 1 milhão a 2, vai girar mais negócio. Então, sim, no dia a dia você tem que ter recorrência para você manter, para você ter caixa, né? Então, as vendas baixas, elas vão sempre acontecer. Uma venda alta é jamais. Mas qual que foi a que mais remunerou dentro dessas? Olha, eu tive, 2 milhões, 2 milhões? nessa casa. Nunca vendi 2 milhões. Então. 2 milhões 6%, 120 mil de comissão. Tem a parte 60, imobiliária, né? Tudo. Legal. E você? A venda te remunerou mais? A venda que me remunerou mais foi uma permuta, 1.800. 1.800? A minha foi permuta. Foi no Milano, uma casa de 1 milhão. Aí. O máximo. Não cheguei nesse nível ainda de 2. A de 1.800 foi nem uma permuta, foi uma trimuta. Foi 3 imóveis. Mas é importante também, né, que você está falando aí, que a gente está vendo, a questão de posicionamento. Eu tive pessoas me procurou para trabalhar em imóveis dele, para você ter uma ideia. Eu comecei a trabalhar uma casa na Fazenda Alvorada de 5,5 milhões. Não fui eu que fui atrás. Ele que veio. Ele que veio. E vou iniciar um trabalho numa casa em Cabreúva de 14 milhões. Entendi.
né? E assim, não E aí começa, né? Você vê, foi o Você tá proprietário. dando o primeiro, o segundo, o terceiro passo. O proprietário que viu o meu trabalho, me abordou, falou: ó, tô com uma casa assim, você quer dar uma olhada? Eu fui lá, a casa tá em obra ainda. Eu fui lá, conheci ele, conheci a obra e tal. Ele até falou: olha, legal, eu já falei com alguns, mas você foi o único que veio aqui, me deu essa assistência. Então, seja pra você ver, você já começa ganhando cliente ali. Já começa. Verdade. Né? E começa ali, primeiro passo. E aí ele vai construir mais, né? Ele vive nessa sociedade, então começa vai te indicando, vai passando vai te indicar. Vai comprar terreno com você. E então, assim vai. Agora, para finalizar, Valdemir. Vamos lá. Corretor 4 em 1. Então a gente precisa de 4 dicas aí para você ajudar a nossa audiência a conseguir fazer essa proeza que é vender 4 imóveis no mês. Você já fez isso daí, já? Tranquilo. Então ensina pra gente aí, 4 dicas. O alto padrão é diferente, né? Pode sim acontecer, porque as coisas não é um trabalho, o cliente ele não vende, você não vende ele um mês. Eu já tive negócio que durou 1 ano. Verdade. Comecei ele em fevereiro, deu um tempo, preparou ele para vender em final do ano. Então, há casos e casos, né? Claro, no baixo padrão e médio padrão, ele tem que vender 4 no mês, né? Dicas, né? O que é importante? Aquilo que a gente tem conversado aqui, captação. Primeira dica, captação. Primeira dica, ele trabalha muito bem a captação. Show. Né? Verdade. Segunda dica, exclusividade. Ele pega bastante exclusividade, filho da mãe. Verdade. Ele é embaçado nessa parte aí. Mas por que você pega exclusividade? Porque você mostra que você vai trabalhar, você vai focar, você tem que se vender. E você pede também, né? Você tem que pedir. É isso que é a questão. Pergunta, pede. Verdade. Né? Então, exclusividade. Isso é importante. Porque legal. isso qualifica o mercado, né? Você vai pegar exclusividade, você sabe que você tem que se comprometer com aquilo. Verdade. O que você vai vender? Se você se compromete, você vai fazer o melhor trabalho. Então, uma coisa vai gerando a outra. Verdade. Né? E posicionamento. Terceiro. Né? A especialização. É escolher um nicho. Verdade. Não tem alto padrão, baixo. Não é isso. E também não é, às vezes, muito falar, vou evoluir, quero atender alto padrão. Não é isso que vai evoluir. O que evolui é a alta performance. É você ser o melhor naquilo que você se propôs. Naquilo. Pode ser Casa Verde e Amarela. Verdade. Pode ser médio padrão, mas eu conheço, já tive referência de corretores de hoje, assim, né, de Casa Verde e Amarelo, de baixo padrão, que vende 50 mil, ganha 50 mil por mês. Tem. Né? Você sabe? Então, qualquer mercado dá para ganhar dinheiro. E se você está no alto padrão, você não tem alta performance, você vai vender a cada 2, 3 meses, 4 meses, o que adianta, né? Você vai estar sazonal. Então, isso é muito importante. A especialização, escolher um nicho, até ou quanto mais focado for, questão de valores e perfil, igual assim, eu trabalho só com casa, não trabalho com apartamento. Porque eu tenho que conhecer todo o know-how, são empreendimentos diferentes. Né? Então, essa é a terceira dica, a especialização. Show. E quarta dica é estudar. Vocês sabem, isso aí tá atualizado. Tem que estudar, tem que assistir o 4 em 1 toda semana. 4 em 1 você vê, cada conteúdo diferente do outro. Não, mas é verdade, cara. Tem que estudar. O corretor não quer estudar. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Nessas 4 dicas. Mas, cara, é a base principal de alta performance, de sucesso, é isso, né? Estudar mesmo. Estudar, porque, assim, o estudar não é só, que eu te falei, né? Esse corretor não é só vender ali imóveis. Não é só imóveis. Então, você depende do público que você vai atuar. Minha Casa Verde e Amarela. Você tem que ser o cara do financiamento. Sim. Né? Você tem que entender muito. Verdade. FGTS. Verdade. Né? Você tem que trabalhar no número. Alto padrão. Você vai ter que conhecer muito de arquitetura. Verdade. Móveis assinados. Então, são muita coisa para você conhecer, né? Entendi. Agora, quiser dar um recado para nossa audiência aí, para encerrar? O recado é aquilo que a gente conversou aqui. Deixa suas redes sociais também. Isso. Valdemir Rondino, meu nome, né? Agente imobiliário, eu tenho Instagram. E começando a me divulgar, eu trabalhei muito nos bastidores, né? Eu costumo falar que eu tive que trabalhar, como a gente conversou, eu tive que trabalhar muito
expor, né? Porque eu sempre fui muito tímido. Então, tá falando hoje aqui já é uma grande vitória. Verdade. Né? Não imaginava estar aqui, né, falando e tudo. Então, tive que trabalhar muito isso, né? A divulgar. Então, agora estou começando a quebrar esse paradigma e me posicionar melhor. Porque, assim, não adianta ser bom se você não divulga, Sim. se você não é visto, né? Claro, antes ser bom, aprender, resolver, né? Ser o cara ali, um profissional qualificado, e agora tem que divulgar o trabalho para ganhar escala, né? Legal. Então, a frase que eu deixo a minha frase é: vender um imóvel, né? Não é somente uma venda, é uma conexão a longo prazo. É o que eu deixo. Fez aí bem feito, vai ter cliente vai ter aí pro resto da vida. sempre, é recorrência, as Sim. coisas voltam, né? Legal. Que legal. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu sou o Lucas Moreira, MH, nas redes sociais. Siga o Corretor 41 no YouTube e no Instagram também. William, suas redes? @corretor William Duarte e casa em Sorocaba. Então é isso daí, gente. Muito obrigado, Valdemir. Eu que agradeço. Até a próxima, hein? Até.